A questão do PCC, Fabiola, nunca nenhum governo acertou um jeito de enfrentar o PCC que diminuísse ele, né? Eu lembro lembra no ano 2000, quando eles fecharam São Paulo inteira, puseram bomba nos lugares, ninguém saía na rua, esse tipo de coisa. Eu saí, fui fazer reportagem esse dia, e a ordem que se tinha na época, olha a cabeça como é que era. A gente não podia falar que o PCC existia, segundo as autoridades da época, eles negavam. Eles falavam, não, não tem PCC nenhum, porque eles falavam para a gente, se você admite que isso existe, você dá a eles um status institucional e eles crescem. Ocorre que o que fazia eles crescerem era algo muito mais profundo e mais importante do que a imprensa dar um status de algo que existia. A gente só estava relatando que existia. E desde aquela época se tenta fazer muita coisa com o PCC e ele se agiganta. Ele se tornou internacional, ele está no Brasil inteiro. E a gente tem uma tentativa, vamos dizer, de enfrentamento do PCC, também essa visão, né? O governo de São Paulo vai enfrentar o PCC. Já não tem mais como, em São Paulo, sozinho, você enfrentar o PCC. Esse povo só explodindo cidade no Paraguai até. Então, assim, as organizações criminosas que se criaram na esteira da brutalidade carcerária, não da policial, porque essas organizações se criam na esteira da brutalidade carcerária, na esteira do judiciário não julgar os casos com celeridade, na esteira de você ter, não sei, da população carcerária gigantesca do Brasil, chegou uma época em que 40% era preso que não tinha nem um julgamento, nenhum. Não era nem primeira instância, era inquérito, era preso provisório. Eu lembro quando fizeram uma época, era 40% de presos provisórios. E isso gera um sistema completamente disfuncional. Esse sistema foi o ninho, o nascedouro do PCC, porque é aí que eles começaram a se organizar. E aí que eles ganharam força. Então você vai atacando o efeito, a febre, e não ataca o tumor, sabe? O que a gente tem com o PCC é muito isso. Agora nós estamos vendo uma série de medidas, porque assim, vai ter que fazer a medida, vai deixar sem polícia também, tem que mandar a polícia, não tem outro jeito. Só que atacar o que, da forma como vai fazer uma organização dessa ser desmantelada, eu acho que a gente já está num nível em que a ação tem que ser nacional, né? Tem que ser uma ação coordenada nacional com todos os governos estaduais. É uma tarefa bem complexa e tem que ser feita com todos os governos, inclusive com o governo federal, né, Thales? O combate ao PCC, que é como a Madeleine falou, é o crescimento disso para todo o Brasil. Mas, em especial, essa atuação no litoral de São Paulo tem chamado a atenção, essa operação da forma como foi feita, né, e as repercussões disso. Isso é algo também centrado, o combate ao crime como um todo, no entanto, esse episódio também centrado e como ele está sendo tratado, né? E agora tem a retaliação, aí agora a rota voltou lá, vai fazer mais patrulha, e isso causa um temor absurdo nos moradores. Tem muita gente que não está indo para o litoral, ou quem está lá está com muito medo. Isso traz muito medo à população, né, Thales? É, quando você bota a polícia para agir da mesma maneira que a milícia, que os bandidos, você perde completamente qualquer condição de estruturar o combate ao crime, porque o crime fica dos dois lados. E pior, é o que falou o professor, você torna a comunidade simpática a um dos criminosos, a um dos lados. Então, a comunidade vai ter que escolher um dos lados. Como a polícia é agressiva com a comunidade vai e fica do lado do tráfico. Você acaba tendo o efeito contrário. A verdade é um pouco o que a Madeleine falou, você tem que ter uma ação estruturada, mas estruturada não só no nível nacional, no nível estadual, como também entre os poderes, o poder legislativo, o poder judiciário e até no nível internacional. Por quê? Foi o que ocorreu na Colômbia, por exemplo, com Pablo Escobar. Você não tinha como acabar com o crime organizado na Colômbia. Quando o crime organizado se estabelece, se você não tiver uma ação estruturada, programada, planejada, envolvendo todos os poderes da República para acabar com aquilo, de fato,
você não vai conseguir, você vai ficar enxugando gelo. E a gente está enxugando gelo, especialmente em São Paulo, que tem o PCC, e no Rio de Janeiro, que tem o Comando Vermelho, e que são os dois núcleos do crime organizado no Brasil e agora do crime organizado na América Latina, porque essas duas organizações são as organizações mais fortes do crime organizado na América Latina.